A ideia inicial era fazer a live e falar das fotos, mas aí a gente começou vendo direitinho de quem eram as fotos. Tem um monte de foto sua. Então a gente falou, vamos chamar o Juca para falar um pouco sobre as fotos ou até sobre uma coisa assim, até que extrapolasse o mundo das fotos, que é a gente falou com Rômulo Fialdini na sexta, e Aham. aí é legal para a gente saber também, de repente, a relação de vocês com a Paulista, né? O tipo de foto que você faz principalmente muita foto da cidade, então tem uma relação específica com a cidade como fotógrafo, né? Então a gente queria saber um pouco de tudo. A minha relação com a Paulista ela é muito maior do que a participação minha que está no livro São Paulo Capital, né? O livro São Paulo Capital, na verdade, a proposta é pegar uma São Paulo idealizada, entendeu? Ou seja, eu me lembro quando eu comecei a fazer esse trabalho, ainda o Francesc que estava no IMS, acho que o Francesc faleceu, se não me engano, né? A ideia era mostrar uma cidade de São Paulo que valia a pena, que os paulistas gostassem, curtissem, e não fugissem nos fins de semana, não para ir para o litoral ou para ir para o interior do estado, que isso acontecia muito, né, em São Paulo. As pessoas parece que usavam como um local de trabalho e depois amassavam e jogavam no lixo. Então, o São Paulo capital foi feito com esse sentido. E aí entra várias da Paulista. O link que a Andrea me mandou tinha várias cenas da Avenida Paulista. E você vai ver que ali é uma paulista bonita, não é uma paulista feia, sabe? É legal, é uma luz meio escolhida, tem um certo grafismo, né? Eu não pego, não tem nenhuma cena de trânsito entupido, nem de poluição, né? Então, a ideia do livro e dessas fotos que você me mandou o link, que estão no livro São Paulo Capital, era essa. Mas o meu tratamento, eu como fotógrafo e como repórter fotográfico, quer dizer, eu acompanho a Paulista desde os anos 70, desde o meu começo profissional, e até recentemente, né? Eu acho que a Paulista é um dos lugares importantes do exercício da cidadania. Agora, se você me perguntar claramente o que você acha da Paulista hoje, eu acho que a Paulista é um lugar super legal, importante, os cidadãos vão, mas pô, tem uma porrada de críticas a ela. Eu acho que tem um monte de coisa na Paulista que é muito mal feita. O primeiro deles é o seguinte: uma prefeitura, acho que era dos anos 60, 70, eu não vou saber a data, do prefeito Faria Lima, que foi um prefeito famoso. O projeto original era que a parte de tráfego, as vias de trânsito, seriam todas subterrâneas. Você imagina, sabe aquela entrada ali quando você sai da Doutor Arnaldo e desce entra num viaduto e depois você sobe, você volta a subir para o plano ali um pouquinho antes da Augusta. O projeto original, aquilo ia ser feito todo embaixo da Paulista. Então, você imagina uma Paulista com calçadões, com bulevares, que fosse com um espaço como hoje é o Vale do Anhangabaú, entendeu? O projeto original do Faria Lima não deu certo, não foi aprovado. Tanto é que a Paulista hoje ela é uma via de trânsito para ir e para voltar. Eu acho, eu não consigo entender, é uma crítica que eu faço, porque várias vezes eu tenho que passar para a Paulista e sair da Zona Oeste, onde eu estou, para ir para a Zona Sul, para a Zona Leste, eu preciso passar da Paulista inteira, onde eu não vou lá, não vou resolver nada, sabe? É um lugar de passagem. Para que eu passo em cima com o meu acelerador jogando gás carbônico? Isso é uma coisa de anticidadania, entendeu? Então, eu acho que a Paulista, eu adoro ela, acho legal, é um símbolo de São Paulo, mas ela poderia ser muito melhor. Eu acho que, por exemplo, um dos grandes avanços, na minha opinião, que teve na Paulista foi quando o Haddad criou as ciclovias. Acho que a ciclovia é um avanço de cidadania, abre um espaço para a bicicleta, para o exercício físico, não mais para o carro. E ao domingo, quando ela vira um espaço de lazer, existe coisa mais deliciosa do que na Paulista aos domingos, sem carro circulando, né? Então é isso, eu tenho essa coisa. A Paulista, se você pegar ela hoje,
que a Paulista tem? A Paulista teve as manifestações da esquerda todas. 1º de maio é feito na Paulista. Os atos em defesa da Dilma foram feitos lá. Os atos pelo impeachment da Dilma foram feitos lá. Por exemplo, o Dia Internacional da Mulher ele já aconteceu. Os primeiros dias internacionais da mulher, em 8 de março, foram sempre na Paulista. O movimento LGBT, a parada gay, ela vai surgir nos anos 80, no meio para o final dos anos 80, na Avenida Paulista. Essa parada é conhecida mundialmente. Vem gente do mundo inteiro para ir desfilar na Avenida Paulista. Então, você vê que o espaço de cidadania que ela tem. Agora, parece que as pessoas não programam isso, não tratam a Paulista dessa forma. Você pegar, por exemplo, acho que a construção do IMS na Paulista foi maravilhosa. Ele veio lá da rua Piauí, uma casa, uma coisa menor, ele veio para um prédio maravilhoso, com a biblioteca linda, com um espaço arquitetônico maravilhoso e exposições também muito boas, né? Você tem onde está a própria Fiesp, que é a coisa das empresas, né? Você tem espaços de exposição, você tem espaços culturais ali, né? Você tem até o do Itaú, não deveria estar citando o Itaú, mas eu vou citar o do Itaú. Você tem aquela Casa do Japão também. Eu acho que a Paulista começou a abrir esses espaços, mas teve um erro também. Tem uma foto minha que está aí no livro, que vocês viram, tem um link, na esquina da Pamplona com a Paulista. Na minha foto tem ainda um portão. Hoje aquilo não existe mais, virou aquele shopping, acho que é Shopping São Paulo, né? Você imagina, aquilo era a casa, era a mansão Matarazzo, e a proposta original era aquilo virar um museu do trabalho, do trabalhador. Olha que maravilha aquela casa. O Matarazzo foi uma das pessoas responsáveis pela industrialização do Brasil, né? O cara teve muitas indústrias, contratou muita gente, estava ligado à chegada da imigração europeia. Quer dizer, como é que os caras botam a mansão Matarazzo, joga lá abaixo para especulação imobiliária e para construir um prédio? Então, essa é a parte crítica que eu vejo na cidade inteira, e em especial a Paulista. É isso. Aquela foto que você fez da entrada do Casarão Matarazzo foi na mesma ocasião das fotos para o livro? Ela foi feita para o livro, ela foi feita para o projeto do livro. Se vocês repararem, o projeto do livro ele é todo feito com uma câmera panorâmica. Eu comecei com uma câmera japonesa, Wide Lux, e depois a Wide Lux tinha limitações, não dava para fotografar à noite, não dava para fotografar com baixa luz, e foi lançada uma câmera alemã chamada Noblex, que tinha mais recursos. Então, esse meu livro, São Paulo Capital, foi feito com as duas câmeras, com a Wide Lux japonesa e com a Noblex alemã. Então, aí o trabalho começou a render muito mais quando eu trabalhei com a Noblex. Mas você vai ver que todas as fotos são naquele formato, foi tudo feito na época de filme, não existia ainda digital, né? As câmeras digitais ainda não tinham pintado, né? Então foi feito essas fotos da Paulista foram feitas especificamente para o livro. Mas eu tenho muito material da Paulista que independe disso. Por exemplo, eu tenho um material da Paulista que foi, acho que a comemoração de 100 anos, está no meu site, é um grande desfile, acho que vai ter agora de novo, é um grande desfile com carros antigos, sabe? A Paulista toda tomada, né? Então, é isso. Eu vi algumas dessas fotos em outros materiais que eu estava usando para pesquisar, esses registros desses desfiles que tinha corrida, né? Tinha desfile. E o ponto de encontro era sempre ali no Belvedere Trianon, né? Deixa eu te perguntar, você, das imagens que a gente tem suas, tem algumas que são de 93 e outras de 97. Tem outra? Não, é exatamente o espaço desse livro. Eu comecei ele em 92, 93 e terminei em 97. O acervo do IMS só tem o meu material do São Paulo Capital. Os negativos são propriedades do IMS.
Agora, eu tenho um material muito grande. Se vocês forem hoje no meu site, o olharimagem.com, e digitar Avenida Paulista, putz, vocês vão ver, eu não sei, mas deve ter em torno de 1.000 fotos ou mais. Só de minhas devem ter umas 400, fora os outros fotógrafos também, né? Nossa, deve ter mesmo. Valia uma outra exposição, né? É. Seria Não, legal. quando você conversou comigo, que eu comecei a mexer, e quando eu comecei a ver essa coisa que que eu acabei de citar, o Dia da Consciência Negra, a Parada Gay, o Dia Internacional da Mulher, a Marcha da Maconha. Aí, por causa da tua conversa, eu pensei, pô, mas só nós quatro aqui, por enquanto a ideia fica entre nós. Dá uma exposição, tipo um título, vamos imaginar, o espaço da cidadania, entendeu? Pegar a Paulista, pegar essas contradições políticas, a direita, a esquerda, a mulher, o homem, os negros, os gays, a passeata dos índios também, várias teve aí. Então, e se você olhar hoje, por exemplo, o próprio arquivo da Olhar Imagem, eu acho que segura uma exposição, não é só minha, tem fotos. Pô, tem uma foto da Márcia Menino maravilhosa, que é nessas manifestações contra a perda dos direitos trabalhistas. É um cara meio com aquela caveira, com aquela inchada da morte, sabe? E ele fala: estão acabando com os nossos direitos contra a aposentadoria. Puta, fotaça, maravilhoso. Tem coisas, por exemplo, tem coisas do Linneu, dos motoqueiros, esses caras de aplicativo que trabalhavam feito condenados como escravo e não tinham direito nenhum. Eles vão em frente ao mar fazer manifestação, subindo nas motos. Coisas maravilhosas. Está sugerido aqui, ó, o espaço da cidadania. Nossa, isso eu acho que é o que é uma das coisas mais incríveis da Paulista mesmo, porque ela é esse espaço desde os É. anos 30, porque já na Revolução Constitucionalista, nas manifestações contra a Revolução de 30, eu estava vendo que desde então ela já era espaço de manifestação pública, ainda antes de ser comercial. Ela não era tanto, por exemplo, você pegar as diretas já, e as diretas já teve consequência na Paulista, mas é muito maior no Vale do Anhangabaú e na Praça da Sé. O impeachment do Collor também, entendeu? Tenho fotos que eu fiz aí embaixo do vão do MASP, da molecada, os estudantes se pintando de verde e amarelo. Você lembra dos caras pintadas, em campanha do Collor? Teve na Paulista, mas se estendeu para a cidade inteira. Mas hoje você começa a ver que a Paulista foi adquirindo cada vez mais um espaço de manifestações, né? É, E, em pô, todos a os Paulista precisava ter mais esses espaços, tipo mais um Trianon, a mansão do Matarazzo poderia ter sido isso. Você vê que tem poucos espaços verdes, só tem o Trianon, né? Tá, o que eu acho, São Paulo, ele é muito implacável com as pessoas, entendeu? Ele não pensa em pessoas, entendeu? Você pega os parques, as áreas, às vezes você vai na Inglaterra, você vai em Paris, você vai em Nova York, tem espaços de lazer, de exercício da cidadania que São Paulo não permite, né? É muito triste ver isso, né? A gente tem uma conquista recente nesse sentido, que foi o Parque Augusta, né? Que Também, é assim, mas foi uma luta, você lembra da dificuldade? Pô, quer dizer, naquela região não tem um parque, graças a Deus que conseguiram o Parque Augusta, finalmente, né? depois de uma via sacra, né? Foi uma via Anos. sacra, foi mesmo, você tem razão. E acho que ela está. Eu acho que esses movimentos todos que estão tendo, né, mais recentemente, talvez estejam tendo. Eu acho que a luta é grande, mas eu acho que tá tendo mais movimentação. Essas duas coisas, o Haddad ter trazido a ciclovia para Paulista, né, e ter colocado ciclovias na cidade e É, ter feito provavelmente o primeiro prefeito que teve uma preocupação grande com a mobilidade de uma forma é, geral, é. e acho que
A abertura da Paulista no domingo é isso que você falou, né? É colocar, Maravilhoso. concretizar o que seria o projeto da Via Expressa embaixo, né? Porque, pelo É, menos no domingo, a avenida é das é a pessoas. Avenida da População, é legal. Você vê que é muito pouco. Você lembra um dos caras que fez uma coisa que na época foi polêmica, mas eu elogiei, embora eu politicamente nunca fui afinado com ele. Você lembra que o Kassab fez aquele projeto da cidade limpa? Lembra que ele tirou todos aqueles negócios de outdoors que escondia os prédios, escondia a arquitetura, aquilo era uma poluição visual horrorosa. Quando o Kassab fez aquilo, eu falei, pô, finalmente, uma política interessante em defesa da cidade, né? Então, acho que São Paulo precisa mais dessas políticas públicas, né? De abrir espaço. As pessoas já sofrem muito, elas trabalham demais, elas vão, perdem muito tempo para ir para o trabalho na condução, perdem muito tempo voltando. Aí chega o cara, de repente, lá na periferia. A maioria da periferia não consegue vir no Ibirapuera e nem na Avenida Paulista, a condução é muito cara, entendeu? É muito triste ver tudo isso, sabe? Pô, as pessoas, sabe, os cidadãos ficam brigando campanha, né? Pô, difícil, sabe? É uma luta cansativa, né, para conseguir as coisas. É Mas vamos cansativo lançar aqui, pô, a Paulista é nossa, está lançada a campanha, a Paulista é nossa. Isso aí vai ser sempre assim, né? Vai ser uma luta constante eternamente. A gente vai sempre competir com o dinheiro, né? Acho que o caso do Damaso Matarazzo foi o que mais, assim, era uma luta completamente desigual, né? Como é que você vai convencer a cidade e quem manda nas coisas de que não, quando eu vejo várias fotos de São Paulo, inclusive desses prédios icônicos mesmo, o Viadutos, o Martinelli, eles já nasceram com outdoor, né? Já com É. propaganda. Mas deixa eu voltar um pouco para o livro, então. Me fala um pouco dele, já que ele é o que engloba todas essas fotos. Ele foi encomendado já com essa pauta de mostrar uma Não, ideia? não. Como é que é? Ele foi uma ideia que na verdade, essa ideia começou quando eu quis fazer um teste. Um ex-sócio meu da F4, o Samuca, Salomão Stronovic, me emprestou um wide lux que ele tinha. Aí eu saí para fazer um teste com a câmera. Quando eu saí para fazer um teste, me veio essa ideia de fazer uma São Paulo toda em panorâmica, seria diferente, aí iria buscar essas cenas bonitas, né, de uma cidade legal, uma cidade que poderia ser melhor preparada, ou oferecer mais opções para a população. E aí, no meio do caminho, eu fui falar com o Francesc e propus esse livro. Aí ele bancou a ideia, mas a ideia começou como um teste de câmera. Quando eu fui falar com o Francesc, eu já tinha 60, quase entre 60% e 70% do trabalho estava pronto. E aí eu só fui dar um complemento, fazer mais coisas. Eu fui fazer uma foto a pedida dele, que foi feita em cima do Unibanco, ali no final da Rebouça, sabe? Que do lado de lá tem o negócio de corrida de cavalo, o Jockey Club, o Rio Pinheiros Jockey Club. Então, essa foto eu fui fazer porque foi pedida pelo Francesc. Então, teve uma foto ou outra que eu fui fazer pedidos. Então, foi isso. Mas a ideia foi minha e, no final, foi encampada pelo IMS e acabou virando um livro, virou uma exposição grande no IMS. Essa exposição teve também lá naquela cidade de Minas, onde o IMS também tem uma sede, Poços de Caldas, né? Não, eu participei de uma outra exposição com algumas dessas panorâmicas que foram feitas, foi o IMS que organizou, mas foi na Fiesp, aí da Paulista. Eu não lembro o título dessa exposição, talvez seja uma exposição sobre a Avenida Paulista, pode ser. Eu participei com algumas fotos. Foi organizada e editada pelo IMS e foi feita na Fiesp. Acho que ainda não existia a sede do IMS da Paulista. Naquela época ainda era lá na rua Piauí.
Eu acho que, de repente, quando a gente faz essa avaliação toda da Paulista, a Paulista tem hoje várias opções de cultura, de espaço de lazer, de convivência, mas eu queria mais, entendeu? Eu acho que teve coisas aí que a gente cita que, de repente, uma mesquinharia, por exemplo, era tão necessário construir aquele shopping, eu acho horroroso. Vocês já entraram nesse shopping aí? Isso é um caixote. Os jardins da mansão Matarazzo, você teria um lugar para andar, para passear. Os pais levam os filhos, vão passear com as crianças, né? Sabe? Por causa de uma grana, de um valor imobiliário, sabe? Constrói um shopping 2, 3 ruas para baixo, que seja, 3 ruas para cima, deixa aquilo sossegado. Eu me lembro sempre daquela música não sei se é do Caetano, ele gravou, né? São Paulo que ergue e destrói, né? Ergue e destrói coisas belas, uma coisa assim, né? É uma coisa, parece que constrói um negócio, em seguida passa com o rolo compressor, derruba tudo, arrebenta tudo e constrói de novo. E o passado, a história fica soterrada, né? A memória é jogada no lixo, né? E a história do casarão é até bem particular, assim, porque eles estavam, quando, antes dele ser demolido, logo que a Erundina entrou, pelos órgãos de patrimônio municipais, eles conseguiram correr para tombar. Tombar, é. Só que eles entraram a família, né, entrou numa batalha judicial para reverter o tombamento e acabam conseguindo. Quer dizer, aquela coisa que é isso, é a luta que é constante, não, mesmo você achando que conseguiu, às vezes não. Mas, André, vamos pensar o seguinte: imagina se hoje tivesse o Museu Matarazzo dos Operários. O nome Matarazzo hoje desapareceu da Avenida Paulista, ele está sendo apagado. Quer dizer, por causa de um dinheiro, o nome Matarazzo está sumindo da cidade, né? Eles só não derrubam lá o Martinelli, porque lá é complicado, lá provavelmente não vale muito, ninguém quer construir lá, senão eles já teriam derrubado o Martinelli, já teriam jogado abaixo o Martinelli, um dos primeiros prédios da cidade. A gente está rindo, né? Porque vamos rir também para não ficar irritado. Mas, pô, é muita pobreza, né? Vou te Não, contar, viu? Mas esse é meu voltando livro. à Paulista, na verdade é isso, quer dizer, essas fotos, vocês estão vendo no livro, aí vocês separaram uma parte do meu trabalho que está num livro maior que é São Paulo, feito, patrocinado pelo IMS. Mas eu, pessoalmente, eu tenho a documentação da Avenida Paulista muito grande, tanto em preto e branco, como é o caso desse livro, quanto em colorido, né? Até recentemente, essas últimas manifestações que teve na Paulista, na época do impeachment da Dilma, e depois essas manifestações de estudantes, parte do ele não, sabe, contra o desmonte de educação. Pô, eu tenho muito material da Avenida Paulista, eu continuo fotografando, eu estou mais velho, estou mais cansado, eu não consigo mais carregar muito equipamento. Antigamente eu levava uma mochila com 2 câmeras e 4 lentes. Hoje eu já não quase nem saio mais com as Nikon. Eu uso uma Canonzinha pequenininha e uso muito também um celular que tem recurso, tem qualidade. Mas eu continuo indo à rua fotografando, continuo fotografando a Paulista. Provavelmente vou fotografar a Paulista até o fim da minha vida. Essa era uma pergunta que eu tinha mesmo para você, se você continuava ainda, você vai por conta própria? Você vai lá, vamos ver. Aliás, tudo hoje, os meus trabalhos foram diminuindo muito, sabe? Por exemplo, a partir dos anos 2000, quando a grande mudança digital na fotografia, quando as máquinas se tornam com qualidade, vem em 2002, 2003. A Nikon, a Canon, eles começam já a apresentar câmeras de captura digital com qualidades de quase que fazer frente para o filme, sabe? Então, daí eu entrei nisso, eu fundei a minha agência, chama Olhar Imagem, se vocês quiserem anotar depois, www.olarimagem.com.
material meu e material de mais de 30 fotógrafos. Tem hoje em torno de 55 mil fotos online. E aí, a partir desse momento, também eu fui diminuindo a solicitação de trabalhos, entendeu? Diminuiu muito. Então, faz muito tempo que... Um dos últimos contratos que eu fiz foi o próprio IMS, que me chamou para dar uma aula aí no... Aulas de jornalismo, quando estava a exposição daquela italiana que fez os mafiosos no sul da Itália. Como era o nome dela? O IMS me chamou para... Eu dei uma palestra e depois dei um curso. Foram 6 aulas, foi um mês e meio, sobre fotojornalismo, em cima desse gancho que tinha a Letícia. Aí eu fui contratado, mas a quantidade de trabalhos, hoje os contratos eu tenho muito, quase nada. Eu vivo muito de aulas, palestras e de fotos, das minhas fotos de arquivo, que ainda vendem hoje. Se vocês pegarem, por exemplo, o livro do Lula, do Fernando Moraes, que acabou de sair, a capa do livro é minha, e dentro do livro tem mais 15 fotos minhas. Então, isso me dá ainda uma fonte, é um rendimento que eu tenho das fotos que eu fiz na época. Essas fotos do Lula é da época do ABC, das greves do ABC, 79, 80, vai até 82. Então, essas fotos minhas são ainda fonte de renda para mim, né? Há pouco tempo, o próprio IMS, nessa exposição que fez daquela mulher que fez os gays, os travestis, aí os nomes vão me falhando, Madalena Schwartz. Então, por exemplo, de repente, uma parte, o IMS me pediu aquelas fotos da prisão dos travestis e das prostitutas, e fez parte estava dentro da exposição da Madalena. Então, isso também de repente, é uma negociação. Eu fui chamado, eu negociei um preço, as fotos foram exibidas. Então, é assim, as minhas fontes de renda está vindo muito mais de coisa que eu já fiz do que de coisa que eu posso fazer hoje. Mas o que eu faço hoje, eu disponibilizo no meu site e as editoras de livros, revistas, quem quer que seja, eu tenho uma tabela de preço, tem um valor, né? A pessoa paga, é uma licença de publicação, a pessoa obtém uma licença de publicação de obra fotográfica, é isso. Hoje em dia, com todo mundo com uma câmera na mão, é complicado, né? Vocês não conseguem mais... Não existe, também nos próprios veículos não tem, assim, uma grande preocupação com a qualidade da foto, né? Eles querem mais a rapidez, então, o que chega primeiro... Mas eu acho que hoje você tem esse acesso, isso para mim não é ruim, sabe por quê? Porque aí você tem uma testemunha ocular. Hoje, cada cidadão é uma testemunha, e se alguém comete uma barbaridade, tem uma câmera, tem um vídeo. Isso, para mim, não é ruim. Agora, tem um espaço, por exemplo, são alguns espaços que eu acho que a linguagem fotográfica ela é valorizada, ela é discutida, ela é planejada. Então, você não precisa do dia a dia de policiar, sabe? Deixa todo mundo ser cidadão com celular, com câmera comum, faça o que você está vendo como denúncia social, e deixa os espaços, por exemplo, para a revista e para o jornal. Um jornal tipo Folha e o Estadão, eles podiam ter um planejamento mais elaborado, sabe? Você compra uma foto de celular de uma câmera pequena de uma pessoa comum. Mas você pega o teu fotógrafo e fala, olha, você vai, durante 15 dias, me faz um ensaio com esses caras que estão morando na rua. Pô, você põe um fotógrafo com a mochila, vai lá, o cara vai dormir, ó, cozinha com o cara. Você imagina se a Folha de São Paulo, daqui a uma semana, dá um ensaio com páginas duplas, com várias fotos, onde o fotógrafo dormiu, cozinhou com os moradores de rua, discutiu, ver quem são o cara, de repente, olha, o cara era engenheiro, está dormindo na rua, a outra era uma mãe de família, está com os 2 filhos na rua. Imagina o valor jornalístico. E isso é um fotógrafo profissional que vai fazer, não é um operador de celular que vai saber como fazer. Então, esses espaços para a linguagem fotográfica, ele ainda existe, ele não acabou. Provavelmente ele até ampliou, por exemplo, nessas aulas que eu dou, você teve uma grande revolução no jornalismo impresso, tá? Que coincidiu com a revista Life, que foi o exemplo máximo.
Mas, por exemplo, nessa passagem do jornalismo impresso para o jornalismo eletrônico, digital, você ainda não chegou no avanço e no nível que se chegou na mídia impressa. Os blogs hoje, tudo bem, você vai ver o New York Times, você vê o Le Monde, você vê a Esther na Alemanha, tem qualidade. Mas, pô, 95% dos blogs que tem, eles são muito ruins. Eles não têm diagramação, eles não têm layout, eles não têm projeto gráfico, sabe? O cara não elabora. A tipologia, as letras de título são todas iguais. Andréia, você mexe com isso, você deve saber do que eu estou falando, entendeu? A linguagem visual e gráfica ainda não atingiu as mídias eletrônicas, a mídia eletrônica ainda está principiando. Então, você tem um espaço para isso ainda muito grande. As pessoas ainda não avaliaram, porque você tem com a mídia eletrônica, você tem uma coisa que na impressa você não tinha. Você tem a imagem em movimento, você tem a voz. Isso não existia no jornalismo impresso. Então, imagina onde a gente ainda pode chegar se isso for desenvolvido, trabalhado, estudado, elaborado. A gente vai chegar a ter obras-primas. Ainda está muito cedo. Nossa, Juca, você é muito otimista, porque não sei. Sempre fui. Porque hoje tem muitas ferramentas online para as pessoas fazerem imagens em geral mesmo, como você está falando. Tem o WordPress que tem o template pronto, tem o Canva, e é para qualquer um poder usar, mas aí o que a gente está vendo é que é bom, porque é isso, como você falou da foto, que o acesso aumenta, mas, por outro lado, você tem gente que não domina aquilo, né? Então, a gente está vendo tudo feio. Agora, voltando, nós estamos aqui nós quatro, né? Nós estamos aqui nós quatro falando pelo Zoom, né? Bem ou mal, eu posso falar um monte de besteira aqui, mas, pô, isso foi gravado. Vamos ver, daqui a 20 anos, vou falar, pô, vamos ver o que esse idiota do Juca Martins falou lá. É maravilhoso, está registrado. As minhas aulas que eu dei estão gravadas todas, está no YouTube, no meu canal, Escola do Olhar. Você tem Nair Benedito, Escola do Olhar, tem um depoimento de 2 horas com a Nair, maravilhoso, porque o que eu fiz? Eu peguei as fotos da Nair, que não eram os clássicos, que ela mostra em tudo quanto é lugar, e falei, Nair, eu quero um negócio teu. Você foi na China, o que você fez na China? Ela foi na Rússia, ela foi no Panamá, ela esteve no México. Eu falei, Nair, eu quero saber, eu quero uma entrevista com você pegando o lado cidadã, e não o lado fotógrafa que fez o baile, o forró. Pô, todo mundo já viu essas fotos, ninguém aguenta mais. E aí ficou uma conversa totalmente diferente, nova, entendeu? A gente está voltando à questão das ideias da pauta fotográfica. Isso pode ser feito até para vídeos, para entrevistas. Eu fiz uma que vale a pena, que está no Escola do Olhar, pode ser pesquisado. Caco Barcelos, Escola do Olhar. Eu fiz uma entrevista com o Caco Barcelos. Eu peguei o Caco Barcelos, desde os 20 anos de idade dele, nos jornais lá de Porto Alegre, como é que ele veio, como é que ele se tornou jornalista, e vem até o momento atual com o livro o Rota 66 e o Abusado. Pô, deu 2 horas de papo, 2 horas. É o tempo de um longa-metragem, entendeu? Eu não poderia fazer isso teria que ter uma grana, uma produção. Hoje em dia a gente faz sem nada, juntando as pessoas que têm ideia, vamos bater um papo, vamos fazer isso. É muito legal isso. Por isso que eu sou otimista, como você falou. É isso. Isso é incrível mesmo. Eu lembro que quando eu era criança, minha família nunca teve dinheiro para comprar filmadora. Minha mãe fala, ai, como seria legal quando vocês eram pequenos poder gravar tudo, né? E a gente não tem registro, né? Tanta coisa que a gente não tem registro em vídeo. Agora a gente tem, né? Isso vai ter que pensar os arquivos. Nesse ponto, o IMS está muito mais avançado, porque ele tem arquivos físicos, né? Coisa que você tem digital, imprime em papel. Ou seja, a realidade captada digitalmente
Acabando a energia elétrica, essa realidade não existe, é tudo mentira, porque você não pode visualizar. Mas isso vai depender de quem tem grandes investimentos. Imagina se eu for imprimir as minhas fotos em papel, eu não tenho grana para bancar isso. Não tem como. Ainda mais eu continuo produzindo, né? Pior ainda, porque eu não paro de produzir. Então, E as suas fotos, os seus negativos, você tem aí, você tem que preservar ainda, tem uma preocupação especial também, os né? meus está tudo aqui, está tudo em caixote. Eu não tenho arquivo climatizado. Quando a gente tinha a Olhar Imagem, a agência F4, quando a gente tinha a agência F4, tinha um arquivo climatizado. Quando a gente desmontou, cada fotógrafo levou os seus originais, cada um está guardando do seu jeito. Os meus estão guardados aqui em caixa. E você não tem esse medo de sei lá, mofar, né? Não ter essa O climatização? medo tem, mas eu não posso, eu não consigo ficar voltando para isso aí, entendeu? Para mim é voltar para o meu passado. Eu ainda tenho muito presente. Eu ainda estou cheio de presente, então deixa o passado para depois. Eu queria te perguntar, eu até comentei contigo, né? Meu primeiro contato com o MS foi o teu livro, né? Foi a primeira vez Ah, que, assim, me dei conta que existia o Instituto e tal. Aí eu notei que, né, todas as suas fotos eram, assim, panorâmicas, né? Como você falou e eu notei que elas têm uma curva, assim, né? Aí eu falei, pô, eu acho que o Juca usa uma lente que chama olho de peixe, alguma coisa assim. não, Não não sei se é. foi o caso. Não, né? É um sistema o seguinte: o clique, a lente se movimenta, a lente varre o filme, entendeu? O clique não é aquele clique rápido, sabe? A obturação dela é a máquina, ela começa a varrer do negativo aqui desse lado e a lente varre aqui. O filme corre não é no plano, é curvo. E Ah, a lente faz uma varredura. Nas duas câmeras, o sistema é esse. Você tem o 125, 250, 500 de obturação, mas esse 500 é o tempo que ela varre. Por exemplo, 500 de velocidade, você dá um clique, a lente faz zoom, a lente varre rápido o filme, entendeu? Você faz a mesma fotometragem que você faz nas câmeras normais. Aí, por exemplo, quando você precisa de longa exposição, é do mesmo jeito. Você põe a máquina num tripé e a lente vai varrer. A Noblex, quando eu comprei a Noblex, que dava mais recursos, eu conseguia fazer múltiplas exposições. Vocês vão ver no livro que tem fotos do Teatro Municipal, tem fotos noturnas em vários lugares. Aí a máquina é colocada num tripé e às vezes dava até 3 segundos da exposição. Sem carregar o filme, eu dava 1 segundo, dava mais uma varredura de 1 segundo e mais uma varredura de 1 segundo, todas na mesma chapa do filme. E essa curvatura do filme, o filme não está no plano, ele está numa curvatura, é isso que dá aquelas linhas distorcidas. que interessante. Eu sempre achei que você usava uma lente especial Não, para fazer essas fotos. não, a Legal. lente é comum, a distorção é dada no movimento da varredura que a lente faz. Legal. Eu tenho uma outra pergunta também, baseado numa das fotos que você tirou. Eu não sei se você vai lembrar. Se você não lembrar, eu mostro ela aqui para você. Tá? Você tirou uma foto de uma estação do metrô ali no Trianon, da entrada, né? E tem um trabalhador limpando o vidro ali da estação mesmo, né? Da entrada da estação. É, Daí, nessa foto, você aparece nela, um pouco no reflexo e um é, pouco na sombra, né? A sua sombra se projeta ali. Tem uma foto do Marcel Gauthieron, que é bem famosa, assim, ele tira uma foto, aquelas fotos de Brasília e tal, né? E sei. uma delas, a sombra dele está super projetada, assim, para frente, né? É um É. elemento da fotografia, é a própria sombra dele. E o Otto Stupakoff também tem umas fotos, assim, que ele tirou dele, e ele fez meio que questão de aparecer no reflexo, assim, de uns vidros e tal, né? Ele aparecia Ah, tirando a tá. foto, assim. Essa foto em particular que você tirou, foi acidental sua sombra ter aparecido ali, ou você mesmo falou, não, eu quero estar Não, nessa foto aqui também? não busquei, não. Talvez o ângulo que eu queria, a minha sombra estava lá e eu fiz o clique assim mesmo, mas o clique não foi a sombra que puxou o clique, com certeza. Nunca eu vou colocar uma foto onde a minha presença vai me chamar, vai ser o principal da foto.
a minha tendência é me esconder e não me mostrar. Mas, por exemplo, isso que você citou, eu vou citar uma outra que, para mim, é uma foto importante, feita em 1910, é o Lewis Hine. Todos vocês conhecem o Lewis Hine, que fez os trabalhos trabalho infantil, dos meninos em mineração de carvão, 1910, 1920, nos Estados Unidos, e as meninas nas tecelagens de algodão. Isso acabou mudando a legislação de trabalho infantil nos Estados Unidos. Ele tem uma foto de uma rua, acho que é em Nova York. Lembra que ele trabalhava com aquelas máquinas caixote imensas, pesadas, e era chapa por chapa, só dava um clique. Ele tem uma foto que é um menino segurando os jornais, com o pacote de jornais, e a sombra do Lewis Hine projetada com a caixa quadrada da máquina. Maravilhosa. Esse é um retrato que mostra o equipamento do fotógrafo, como era o fotógrafo. Isso foi feito em 1910. Então, essa coisa de sombra dos autores não tem novidade nenhuma. Isso. Eu vi também que você tirou umas fotos dentro do MASP, que tinha ali uma série de crianças e tal, foi totalmente ao acaso também, né? A sua presença lá em esse grupo. Não, ali era isso mesmo, porque era uma exposição fechada, acho que é uma exposição do Monet, se não me engano. Então, esse aí foi autorizado. Esses lugares internos, eu pedi autorização para todos. Eu fiz o metrô Praça da Sé por dentro, pedi autorização, o MASP por dentro. Por exemplo, eu acho que tenho, não sei, mas acho que tem a do Ipiranga, do Museu do Ipiranga tem também, agora eu não vou lembrar. Acho que tudo isso foi autorizado, eu tive que pedir autorizações. Então, essa do MASP, as crianças, era a intenção mesmo, porque eu queria aquele bando de crianças vendo uma exposição de um impressionista francês. Teve algumas fotos que tem muito a ver com o instante decisivo do Cartier-Bresson. Por exemplo, tem uma do viaduto do Chá, que as pessoas estão todas olhando lá para baixo, era um suicídio, eu estava passando, tem aquela multidão de costas olhando lá embaixo. E eu tenho depois, isso está no acervo do INS, tem a foto do cara morto lá embaixo. Eu desci lá embaixo e fiz o clique do cara que se suicidou. Mas isso não entrou no livro. A foto importante do livro era aquele bando, aquela fileira de gente de costas, olhando o que tinha acontecido ali. Ninguém sabe direito o que é. Outra que tem a ver com o instante decisivo do Cartier-Bresson era a capa do livro. Você lembra que é o skatista, na hora que ele está dando um salto no viaduto Santa Efigênia, aquilo tem tudo a ver com o momento decisivo do Cartier-Bresson, mas é uma puta panorâmica aberta, né? É uma coisa, mistura duas linguagens, uma linguagem arquitetônica e uma linguagem jornalística. Uma outra bem interessante que você fez também, né? Uma que você tirou e a luz do sol está batendo, acho que naquele prédio da Caixa Econômica, né? E eu acho que você aproveitou essa refração da luz com um jogo de sombras, assim, né? Então tem uma sombra para um lado, uma sombra para o outro, não é aquela sombra uniforme do sol, né? Ficou uma coisa meio de um jogo de sombras. Pega a calçada, é a calçada da Paulista? É a calçada da Paulista. As pessoas andando em silhueta, né? Isso. Exatamente. Isso são coisas, você tira partido do visual que você está vendo para criar uma coisa que chame a atenção, que desperte curiosidade, né? É isso. Mas você vê que todas as imagens, se você olhar, elas não têm uma cidade crítica, não é uma cidade condenada. As fotos que você vê aí é uma cidade exaltada, não é uma cidade criticada nem condenada. É uma ode de amor, é um poema de amor a São Paulo. A ideia foi essa. E aí, o texto do Inácio de Loyola Brandão, quando eu fui, a sugestão do texto foi do Franceschi. Ele chamou o Inácio de Loyola e ele passou para o Inácio de Loyola, acho que passou os contatos. E aí, quando eu fui lá, um dia o Franceschi me eu fui lá no Unibanco, lá no final da Rebouças, e ele me dá as laudas de texto. Aí eu saí, fui andando na rua, eu fui lendo, comecei a chorar, sabe? Eu fiquei emocionado quando eu vi o texto do Inácio de Loyola. O texto dele é maravilhoso, lindo, e ele captou tudo o que eu tinha sentido, e ele pegou isso pelos contatos, pelas imagens.
Pô, ele captou tudo o que eu queria. Eu falei, pelo amor de Deus, é muito bom. Esse livro foi um livro que me deu muito prazer, foi tudo. A edição de arte é do Hélio de Almeida, né? Outro cara que eu admirava, trabalhei muito com ele na Isto É, na época da Veja também. Então, a pessoa tinha o maior respeito por ele. Tudo deu certo nesse livro. Eu achei ótimo também ia perguntar sobre o MASP. Você deve ter ido no seu faro de fotógrafo e pensando onde que seria legal entrar, né? Quando você estava andando por ali. Do MASP tem uma, lá do vão do MASP tem foto também, tem foto interna. Não, algumas dessas fotos eu voltei várias vezes. Por exemplo, tem uma que é aqui, o Solar da Marquesa, lá perto do pátio do colégio. Para fazer aquela foto, eu demorei porque eu ia àquela rua, tinha um Volkswagen, um dia tinha um Corcel, e aí isso datava a foto, não dava certo, sabe? Aí eu fui uma vez, eu cheguei um dia, tem a foto que está aí, não tem nenhum carro na rua do Solar da Marquesa. Portanto, você pegar o Museu de Arte Sacra, eu também demorei para fazer, eu consegui fazer essa foto. Eu peguei uma que juntou, sabe, um feriado na sexta, emendando na segunda, que São Paulo ficou vazia, eu consegui fazer o Museu de Arte Sacra, aquela avenida, Prestes Maia, sem carro nenhum, entendeu? A Paulista também, eu fui muito atrás disso, atrás da parte gráfica, do visual. Então, não foi um livro que saiu, chegou, fez o clique e está certo. Não, não deu ainda, vou de novo, não deu ainda, vou de novo. Então, muitos lugares eu voltei várias vezes, até conseguir fazer a foto que eu queria. Foi um trabalho de paciência. Ele começa em 1993 e vai terminar em 1997, praticamente 4, 5 anos de trabalho, né? Você ficou procurando fotos, você teve a preocupação de não datar as fotos, mas eu pensei nisso quando eu estava vendo as suas fotos junto com as outras, né, do Guilherme Gensler, fotos de 100 anos antes, e pensando assim, essas aqui dos anos 90 já são a cara que a Paulista tem hoje, né, acho que as pessoas não vão notar tanta diferença, mas muita coisa já mudou, é só a gente começar a ver os detalhes. O próprio Casarão Matarazzo, vários outros prédios que apareceram depois, o modo ali de estruturar o espaço da entrada do MASP também não está mais tudo aberto como era. Então, acabou sendo também vai ser, de uma certa forma, o fio condutor aí passar por essas fotos, todas as transformações que a Avenida passou em tão pouco tempo e continua passando, né? Continua se transformando. É verdade. Você sabe que é engraçado porque um trabalho do tipo desse que eu fiz no São Paulo Capital, ele não tinha a ver com o meu estilo. O meu estilo é muito mais fotojornalismo, hot news, entendeu? Eu fiz greve de bancários, fiz todos os movimentos do ABC. Eu citei aí a prisão dos travestis e prostitutas, que eu saí na própria viatura policial, sabe? Uma coisa muito agressiva. Eu fiz muito mais isso. Quando eu fiz esse livro, São Paulo Capital, eu fui atrás de uma cidade mais arquitetura, sabe, um tempo mais parado, uma coisa mais tranquila. Você vê, eu limpei ela, tirava o carro, eu ia num feriado. Isso foi legal, porque eu apliquei isso hoje, só acabou sendo um estilo a mais para mim. Mas não era um tipo de foto que eu não fazia muito antes. Eu desprezava um pouco isso aí, sabe? Para mim, a coisa tinha que ser o hot news, a denúncia social, sabe? A questão de como a população vive, como a sociedade trata eles. E, de repente, esse trabalho de São Paulo, eu fui atrás do espaço arquitetônico, da paisagem, de repente não tinha mais o elemento humano. E foi legal que isso acabou, eu acrescentei isso nos meus trabalhos a partir desse livro do IMS. Hoje eu fotografo muito, faço muito mais coisas hoje que não tem a presença do humano. Ela pode estar sugerida, porque tem uma interferência humana, mas não precisa mais aparecer o ser humano, entendeu? Porque eu era muito rígido, eu era muito exigente com essa fotografia que eu fazia, sabe?
Eu acho que esse livro, para mim, ele foi também um divisor de águas. Ele me abriu horizontes nos trabalhos fotográficos. Foi legal. Que legal, nossa, muito legal. E no fim, é, os- o, a sua vontade é a mesma, é a de fazer, de mostrar coisas que você está vendo que as pessoas provavelmente não estavam vendo, né? Seja a É, denúncia social, seja a Paulista, né, positiva, né, a cidade é, positiva, na essência é a mesma coisa, você só está direcionando é, para o que você está vendo, né? De repente você estava é, vendo, estava olhando mais para as questões sociais e também percebeu que a cidade boa também não estava sendo olhada e quis trazer é, à tona, né? é. Muito legal. Fica mais, sabe? Você pode despertar na raiva o protesto, mas você também pode trazer sentimentos de, sabe, de beleza, de prazer, entendeu? Isso, eu acho que a arte, né? Estamos falando de fotografia, mas considerando fotografia arte, ela provoca esses sentimentos, né? Tanto de prazer quanto de raiva, de protesto, né? Então, isso eu acho interessante. Eu não sei, na minha fotografia, eu não sou muito preocupado com aquele, sabe, com o meu ego, com o negócio. Às vezes as pessoas ficam até, não entendem direito. Para mim, a fotografia, falar a verdade, ela sempre foi um álibi, entendeu? Porque para mim é viver. Né? Aí as pessoas, quando você me perguntou agora dos negativos, né, se eu estou tratando ou não. Tudo bem, a importância para mim não é como eu vou conservar o meu negativo, não é importante para mim foi ter feito o negativo. Depois que ele está feito, isso é para outra pessoa, não é? Para mim, a fotografia é um álibi para sair, para ir aos lugares, para viver o hoje, viver o momento atual. E depois que passa, essa coisa, né, tem muita gente que fala, é o meu estilo, a minha fotografia. Pô, eu não estou minimamente preocupado com o meu estilo, com a minha fotografia. Eu estou preocupado com a vida. Isso sim, entendeu? É isso. Eu entendo a fotografia como uma atuação social, como tem um sociólogo, um fotógrafo, um escritor, um médico, uma psicóloga, sabe? É ser um cidadão, atuar como um cidadão. É isso. Agora, a parte de conservação, esse cuidado, fica por conta do IMS.